Boa noite, pessoas lindas do meu coração. Estou aqui de novo. Sei que eu demorei para postar os vídeos e nos vídeos anteriores eu falei que ia fazer uma sequência de vídeos sobre o autismo. Mas como eu tive uns probleminhas, então demorei um pouquinho mais para postar, mas estou aqui de volta. Nos vídeos anteriores, para quem não assistiu, assistam lá no meu canal. Eu estava falando sobre o desafio de alfabetizar uma criança autista. Porém, eu coloquei vários modos, trabalhos, apresentei para vocês um pouquinho assim da prática. E hoje eu quero colocar a teoria para vocês verem que o que eu ensinei na prática, nos vídeos anteriores, está tudo embasado dentro da teoria, não saiu nada da minha cabeça, está tudo embasado, está tudo, são técnicas que foram estudadas. Então, sabe que trabalhar com criança já não é fácil. Alfabetizar uma criança, digamos, normal, imagina uma criança autista. Então, eu coloquei várias fórmulas, até apresentei, fiz uns trabalhinhos manuais para desenvolver melhor esse lado, né, do professor, que muitas vezes se pega com uma criança autista na sala de aula e daí trava, não sabe o que fazer, porque vamos falar a verdade, nós não temos muita formação disso, infelizmente. É uma falha na educação que o professor não está totalmente preparado para esses desafios. Mas a gente tem que buscar, tem que correr atrás, e é o que estamos fazendo. Também eu coloquei os vídeos em função dos pais, né, que agora com a pandemia estão com seus filhos em casa e não sabem como ajudar nas tarefas. Então é difícil para todo mundo. As crianças ficam mais agitadas porque elas estão dentro de casa presas, fora da sua rotina, e isso deixa elas mais ansiosas. E, no entanto, quando chega a hora de fazer atividade, muitas não querem. Então, imagine a criança autista que já é ansiosa por natureza, né, já tem dificuldade, né, numa rotina totalmente diferente do que ela estava acostumada. Então, eu postei esses vídeos para ajudar um pouco os pais e também os professores que estão buscando por informação. Meu nome é Maria Aparecida Marino, meu RU é 18.18.097, eu sou acadêmica da Uninter e, como já falei antes, hoje eu venho aqui apresentar para vocês mais um pouquinho sobre o TEA. Então, o que é o TEA? É o autismo. Já vamos ver isso mais adiante. Então, vamos lá para a nossa aula. Hoje a parte teórica vai ser um pouquinho mais chata, né? Nos vídeos anteriores eu ensinei a fazer alguns alfabetos móveis, contei histórias, então era bem mais divertido. Hoje não, hoje é a parte chatinha, mas nós precisamos ver esse lado também. Então, bora lá. Vamos começar do começo. Então, como eu falei para vocês, vamos falar sobre o TEA. Mas o que é o TEA exatamente? É um transtorno relacionado ao desenvolvimento neurológico. TEA, transtorno do espectro
do autismo. Eu tenho uma dificuldade de falar espectro, mas vocês vão ver que eu estou me cuidando para não falar errado. Vamos para o próximo slide. Então, e quais são os prejuízos do TEA para a criança? Segundo Marin e Merck, em 2009, o TEA pode ser definido como uma síndrome comportamental com etiologias diferentes, na qual o processo de desenvolvimento infantil encontra-se profundamente distorcido. Diferentes sistemas diagnósticos têm baseado seus critérios em problemas apresentados em três domínios, tais como observados por Kern em 1943, que são prejuízo qualitativo na interação social, prejuízo qualitativo na comunicação verbal e não verbal e no brinquedo imaginativo, ou seja, a criança com TEA não desenvolve sua imaginação. Comportamento e interesses restritivos e repetitivos. O TEA é considerado doença? Sim. Também, de acordo com o CID, Classificação Internacional de Doenças, 1993, é frequente a criança autista demonstrar uma série de outros problemas não específicos, tais como medo, fobias, perturbações do sono, alimentação, ataques de birra e agressão, autolesão, por exemplo, se morder os punhos. É bastante comum, especialmente quando há relato de retardo mental grave. Segundo o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, 1993, o autismo se classifica como transtornos invasivos do desenvolvimento, autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett, outro transtorno desintegrativo da infância, transtorno de hiperatividade associado ao retardo mental e movimentos estereotipados, síndrome de Asperger e outros transtornos invasivos do desenvolvimento e transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado. Então, é assim que está lá no CID. Se uma criança for diagnosticada com autismo, então vai ser esse o CID que vão ser colocados no seu diagnóstico. Vamos ver aqui. Então tá. Então, como eu já tinha dito, não é apenas um comportamento da criança. Por exemplo, a gente pensa que é só o modo da criança agir, mas não. É um problema neurológico. Quais são as principais características da pessoa autista? Dificuldade de interação social, como eu havia falado antes, dificuldade de se comunicar, interesse por movimentos repetitivos. A criança com autismo, ela pode ficar fazendo o mesmo movimento por, às vezes, até horas. Ela pode ficar brincando do mesmo jeito, ela pode ficar fazendo esse movimento, se é comum elas ficarem balançando a cabeça assim, muitas vezes, principalmente se elas estiverem nervosas. Então, elas ficam batendo em algo assim, tipo,
por vários minutos seguidos. Dificuldade de demonstrar afeto. Ela não gosta de toque, ela não gosta que fique, né, abraçando ela e tal, então ela não gosta de afeto. Ela também não sabe demonstrar. Dificuldade de demonstrar suas emoções. Não gosta de toque, como eu já havia falado, entre outros sintomas. A maioria das crianças autistas são mais sensíveis a sons. Tem que ter bastante cuidado se você ter uma criança autista, se você tem, né, uma criança autista em sala de aula, para cuidar, né, com o som, não gritar, não falar muito alto perto dela, isso irrita. Aqui, gritar com uma criança autista pode desencadear uma crise, então tem que tomar cuidado disso. Com que idade aparecem os traços, os primeiros traços do autismo? Então, a síndrome do transtorno do espectro do autismo começa a aparecer, ou seja, seus primeiros traços são notados por volta dos 3 anos de idade. A criança autista começa a apresentar comportamentos diferentes daqueles considerados normais para as crianças desta idade. Nikolov Jonker, em 2006, afirma que o autismo é um transtorno neuropsiquiátrico que se desenvolve na infância precoce, por volta de 2, então, até os 3 anos, nessa média. Quando surgem os primeiros traços do autismo, é normal os pais ignorarem e mesmo após o diagnóstico médico, muitos pais não aceitam, pois ter um filho autista demanda muita dedicação e amadurecimento dos pais. É bem normal os pais negarem que seu filho é autista, não conheço, não querer aceitar, né? Mas é uma realidade com a qual eles vão ter que conviver o resto da vida. Ao receber o diagnóstico, qual deve ser a primeira ação dos familiares? Então, conversar com os familiares mais próximos, ou seja, os que convivem com a criança, e explicar que esta precisa de atenção e paciência. Então, é muito importante isso. Chamar os que estejam ali em casa, os familiares que mais visitam, dizer, ó, é assim, meu filho tem esse transtorno, então ele pode agir de forma não conveniente em muitos casos. Então, é bom deixar os familiares a par da situação. Procurar ajuda de profissionais capacitados. Estes podem lhe ensinar como interagir com o autista. Então, pedagogos, médicos, pessoas que sejam realmente capacitadas para pedir dicas, para ensinar como que se deve interagir. Então, no documentário que eu assisti, seria o Mundo de Arthur, o Mundo Infinito de Arthur, ele, nesse documentário, apresentava que a mãe, ela foi na escola procurar a pedagoga, e a pedagoga ensinou ela como interagir com o seu filho, que era autista. Então, nesse documentário mostra bem a realidade da família, a realidade dos pais, como é difícil, né? Porque a criança autista, ela demanda de muita paciência, de muito saber lidar com ela, porque não é tudo que ela aceita, não é tudo que chama a atenção dela. Então, tem que ter um acompanhamento profissional. Fazer acompanhamento médico, caso seja necessário. Muitas crianças, elas precisam tomar medicamento.
Só um minutinho, pessoal, vou pegar um copo de água que minha garganta está enroscando. Pronto. Deixa eu ver no que parei. Então, fazer o acompanhamento médico é bem importante. Prestar atenção no que a criança gosta de brincar, comer. Isto ajuda na interação social e evitar aquilo que deixa ela nervosa. Como, por exemplo, eu falei antes de gritar com ela e tal. Saber do que a criança gosta já é meio passo andado, porque é meio caminho andado, porque você apresentando algo que ela gosta, você consegue fazer uma conexão melhor com ela. E isso é importante porque como ela não gosta de interação social, para você fazer amizade com ela, não é fácil. Então é importante, tanto para professores quanto para os pais, saber o que a criança gosta para chamar a atenção dela, para algo, para interagir com ela. E em relação à alfabetização da criança autista, quais são os desafios dos professores? Muitos, né, pessoal? Muitos desafios. Alfabetizar já é um desafio. Imagine alfabetizar uma criança que não tem foco. Então é complicado. Mas com muito amor, muita paciência, é possível sim. Até porque eles são muito inteligentes. Eles apenas não mantêm foco em uma coisa só. Então vamos lá ver o que precisamos, quais são os desafios. Primeiramente, o professor deve obter da família o máximo de informações necessárias. Então, como eu falei, saber o que a criança gosta, saber... Só um pouquinho, pessoal. Kira. Kira. Só um minutinho. Meus gatos estão derrubando a casa. Pronto, já resolvi. Até me perdi onde é que eu estava. Então, obter da família o máximo de informações possíveis sobre a criança. Ter paciência ao se dirigir, falar ou ensinar a criança. O autista vive no mundo imaginário. Não exija que ele fique prestando atenção por muito tempo. Aposte em brincadeiras gestuais e abuse de imagens. Isso aqui é muito importante para a criança. Coloque em todo trabalho que se for desenvolver com a criança autista, coloque imagem de coisas que ela gosta, porque é mais fácil de você criar uma conexão com ela. Nunca interrompa os movimentos repetitivos.
que ela estiver fazendo em sala de aula. Isso o acalma. Apenas cuide para que ele não se machuque ou machuque os demais alunos. Então, se ele está, por exemplo, uma caneta batendo, não tome a caneta dele e faça ele parar, que ele vai ficar muito nervoso. Então, ele faz esses movimentos para que ele se acalme. Desculpa. Tenho um aluno autista em minha sala. E agora o que fazer? É complicado. Segundo a pedagogia das cores, usar a cor azul em objetos e imagens ajuda o aluno autista a se acalmar. Então, apostem na cor azul. O autista vive desconectado da sua realidade. No início da alfabetização, faz-se necessário ter muita paciência e compreensão, uma vez que eles não mantêm foco. Nunca, nunca, nunca prolongue as atividades por mais de 20 minutos. Ele não vai prestar atenção em você. Não adianta você prolongar, fazer uma atividade longa, não vai funcionar. Quanto mais curto, mais objetivo, melhor. Só passe para a próxima atividade após ter certeza de o aluno ter aprendido bem anterior. Por quê? Porque a criança autista, às vezes na hora, ali no dia, ela sabe o que você ensinou. No dia seguinte, você vai apresentar a mesma atividade para ela, ela não vai saber fazer. Acontece muito isso. Então, só passe para a próxima atividade se ela conseguiu fazer a anterior, se ela conseguiu lembrar. É comum a criança autista aprender algo num dia e já no outro ter esquecido, como eu havia falado. Prestar atenção no que a criança gosta e associar isso às atividades, criando imagens, isso ajuda muito, já tinha falado antes, né? A aprender sua atenção. Desafios da alfabetização. A criança autista não mantém foco, ou seja, ela dá a mesma atenção a tudo que ela está vendo e ouvindo. Imagine como que é a cabecinha dela, né? Tudo ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo na cabecinha dela. Os desafios da inclusão. O aluno com TEA, transtorno do espectro do autismo, necessitará de uma atenção especial por parte de toda a equipe pedagógica da escola, pois este apresenta características que dificultam sua aprendizagem, como também sua relação social com os demais alunos. Sendo um distúrbio neurológico, o TEA provoca atrasos significativos no desenvolvimento cognitivo e social da criança. Faz-se necessário que a equipe pedagógica faça um bom trabalho de acolhimento do aluno autista, conversando com os demais alunos, incentivando a inclusão, pois muitas vezes o autista sofre bullying de outras crianças, pois devido ao seu jeito de ver o mundo, na maioria das vezes é chamado de esquisito, lunático, entre outras chacotas. Então é comum as crianças autistas sofrerem bullying na escola, ou, às vezes até dentro da própria família acontece, entre primos, amiguinhos.
Então na escola tem que frisar muito, cuidar muito disso. Quando ir apresentar a criança para a sala, para os demais alunos, já explicar que era uma criança especial, diferente, que ela precisa ser tratada com amor, com carinho, que ela precisa dos coleguinhas e que os coleguinhas interajam com ela para que ela se adapte melhor à escola. Então a escola toda tem que estar atenta a isso, para que não haja bullying e para que a criança se sinta acolhida pelos demais. Para que esses alunos tenham uma educação de qualidade, a escola precisa estar voltada para a socialização e integração, pois o contato do autista com outras crianças pode lhe trazer grandes benefícios. Então é muito importante para a criança esse contato, mesmo que ela não goste muito, mas é importante para a criança brincar com outras crianças, estar com outras crianças. Aqui em casa é assim, quando não é o gato, é o cachorro latindo. Mas vamos lá. De acordo com a agência do Senado 2018, uma das maiores conquistas para os autistas foi a Lei 12.764 de 2012, conhecida como a Lei Berenice Piena. Foi criada como política de Estado para atendimento e reconhecimento dos direitos das pessoas autistas, pois anteriormente existia uma invisibilidade quanto aos autistas, e atualmente os autistas têm direito a uma educação inclusiva em sala de aula regular do ensino. O que é isso? Então, o aluno autista, ele está amparado pela lei? Sim, ele está amparado pela lei. Antigamente, as escolas não aceitavam o autista. E foi uma luta muito grande para que esses direitos fossem conquistados. Hoje em dia, eles são amparados pela lei e eles podem e devem estar incluídos em uma sala regular de ensino. Então, por muito tempo, o autista foi excluído do sistema regular de ensino. É triste, mas é a nossa realidade. E não só no Brasil, em outros países também. Sabemos dos desafios da inclusão e do papel fundamental da escola e também do professor neste processo. O papel do professor é de mediador nesse processo inclusivo. Então é ele que vai fazer essa ponte entre escola, ensino e a criança. Apresentando ao aluno a sala de aula, a escola e seus colegas, garantindo que ele sinta-se acolhido, calmo, para realizar suas atividades escolares. Mas, para que isto aconteça com naturalidade, o ambiente escolar deve estar adaptado para receber alunos com necessidades especiais. Sobre esse assunto, Borges, 2005, afirma que um aluno tem necessidade educacional especial quando apresenta dificuldades maiores que o restante dos alunos de sua idade para aprender, e que está sendo previsto no currículo, precisando assim de caminhos alternativos
para alcançar esse aprendizado. Então, a criança autista, ela precisa de um acompanhamento especial. Ela precisa de um currículo que ampare ela, que consiga ser flexível, de modo que o currículo se adapte a ela. O que precisa melhorar em relação à inclusão do autista? Bom, nem todos os professores estão preparados para receber alunos autistas em sua sala, pois falta uma formação continuada que realmente prepare para a educação inclusiva. Para uma inclusiva. Então, seria necessário um aprofundamento nessas questões, porque a gente sabe que os professores eles têm a formação continuada, mas não é o suficiente. Esses professores precisariam de um curso especial, uma coisa específica para o autista, eu acredito. Essa é a minha opinião, da Maria. Que eu acredito que teria que ter o que tem a formação de inclusão e tal, mas não pega, tipo, não é o suficiente. É isso que eu quero dizer. Não estou conseguindo expressar a palavra que eu quero falar, mas não é o suficiente. Teria que ter uma coisa mais sobre o autista, assim, porque temos muitas crianças autistas. E é difícil de interagir com elas. Então eu acredito que teria que ter uma formação mais específica para o autismo. Existe tratamento para o autismo? Bom, as primeiras pesquisas sobre o transtorno só começaram a ser feitas em 1943 pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner. As primeiras pesquisas sobre o transtorno só começaram a ser feitas, olha, repeti aqui, mas tudo bem. Então, está repetido. E mesmo com esses avanços iniciais, o TEA foi incompreendido durante os anos 50 e 60. Por bastante tempo foi visto como um transtorno que afetava crianças de pais distantes, como um subgrupo de esquizofrenia infantil. Por isso, os tratamentos para o autismo eram ineficientes. O que seria exatamente pais distantes? Aqui eles diriam que a criança era assim porque os pais não estavam presentes, porque os pais trabalhavam demais, então a criança fazia birra para chamar atenção, coisas do tipo. Mas depois descobriu-se que não era bem assim as coisas. Foi somente nos anos 70 e 80 que a perspectiva começou a mudar. Em 1978, o psiquiatra Michael Rutter, acho que não sei se é Michael, Michael, propôs que o TEA é um transtorno cognitivo que se inicia na infância
Além disso, ele estabeleceu algumas características para o transtorno, como já em 1971, o psiquiatra Lorna Wynne, eu não sei ler esse nome aqui, vou falar bem a verdade para vocês, trouxe a ideia de autismo como um espectro e cunhou o termo de síndrome de Asperger, e desde então novas descobertas foram feitas sobre o TEA, assim como formas de tratá-lo. Uma delas é o ABA, que é uma terapia comportamental que visa analisar as respostas da criança às situações. Ela trabalha com intervenção personalizadas para que o paciente saiba como reagir diante do mesmo cenário fora do ambiente terapêutico. Então, é uma terapia alternativa. Tem o método PIT, tratamento e educação para autistas e crianças com déficits relacionados à comunicação. É um outro dos tratamentos para o autismo de técnica comportamental. Ele visa auxiliar a criança a aprender, tanto em casa quanto em ambientes didáticos, sem que haja disrupções. Por exemplo, suportes visuais e sinalizações ajudam na hora de criar hábitos saudáveis e aprender novos conceitos. Já a técnica de PECS, Sistema de Comunicação por Troca de Figura, auxilia principalmente os pacientes com fala inexistente ou limitada. São figuras são utilizadas como forma principal de diálogo e substitui a comunicação verbal sem que a criança fique desamparada. E como eu já falei antes, tem criança que não é verbal, ela não se comunica. Então, e como trabalhar com essa criança? Através de figuras. Existem também técnicas que mesclam diferentes áreas do conhecimento e envolvem profissionais, por exemplo, fonoaudiologia e nutrição, para lidar com alguns dos comportamentos. Em 2007, a ONU instituiu o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E no Brasil, em 2012, foi criada a Lei Berenice Pieno. Eu já havia falado antes dessa lei, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Apesar de não existirem remédios específicos para tratar e curar o autismo, o médico poderá indicar medicamentos que podem combater sintomas que interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas, como agressão, hiperatividade, compulsividade, dificuldade para lidar com a frustração, ansiedade e depressão. Então, muitas crianças e pessoas adultas que são autistas fazem uso dessas medicações, que é para controlar a ansiedade, não ficar agressivo, controlar a depressão, para ela saber lidar melhor com as frustrações dela, porque a pessoa autista geralmente, não é sempre, mas geralmente ela é uma pessoa muito ansiosa. Mas também imagine
várias coisas passando na sua cabeça ao mesmo tempo. É assim que o autista vê. Ele vê tipo uma mosquinha passando aqui, o pai, a mãe conversando, o carro passando na rua. Ele presta atenção em tudo ao mesmo tempo. Por isso que a cabeça dele é agitada. Uma pergunta muito comum entre os leigos é: será que existe um medicamento capaz de curar o autismo? E a resposta é um grande não. Não existe tratamento que cure o autismo. O autismo não tem uma cura definitiva. Contudo, os sintomas do transtorno do espectro do autista TEA podem sim ser tratados com medicamentos. Ou seja, vai tratar os sintomas, como eu havia falado, vai deixar mais calmo, vai tratar uma depressão que ele possa ter, tratar a hiperatividade, mas nunca vai ser curado. O que? Desculpe o barulho, pessoal. Hoje não está fácil de gravar mesmo. Entretanto, isso deve ser feito por meio de indicação e acompanhamento de um profissional de saúde. Normalmente, este trabalho fica sob a responsabilidade dos neuropediatras, que são eles que devem avaliar os sintomas, como eu havia falado antes, e prescrever o medicamento adequado. Nossa, minha coordenação motora está maravilhosa. Nesse caso, gente, tem que tomar muita atenção, porque é comum também eles encher a criança de remédio. Aí a criança precisa de um remédio para dormir, outra para acordar, outra para interagir durante o dia. Então, tem que prestar muita atenção, conversar bem com o profissional de saúde, para que não haja para que não seja medicado além do que se é necessário. Em seguida, os pais de uma criança autista devem estar cientes que os medicamentos prescritos não curam o transtorno, mas diminuem os sintomas, o que garante o bem-estar da criança. É importante ressaltar que o tratamento medicamentoso não deve ser feito isoladamente. É necessário que a criança seja também acompanhada por outros profissionais como fisioterapeutas, psicólogos, pediatras, fonoaudiólogos, entre outros profissionais que atendem nessa área. Então, aqui são as minhas referências. Pessoal, vou deixar aqui para vocês, para quem quiser assistir. Eu falei ali sobre os medicamentos, né? Como é perigoso começar a tratar, dar medicamento primeiro sem autorização médica. Alguns pais acabam fazendo isso é real. E outros que levam no médico e o médico enche a criança de remédio. Então, para falar sobre isso, tem um documentário muito bom. Eu acho que tem no YouTube, se eu não me engano. E ele fala sobre o marketing da loucura, que onde eles prescrevem remédios sem necessidade para as pessoas, eles viciam muitas pessoas
nesses remédios a fim de obter lucros financeiros. Então, quem quiser se aprofundar mais nesse tema, nesse assunto, quem gostar, procura lá no YouTube. É um documentário longo, porém vale a pena, porque é bom a gente estar informado sobre como a indústria farmacêutica age junto com a mídia, né? Então, no demais, é isso. Eu sei que o vídeo ficou meio longo, mas obrigado pela atenção de vocês. Espero estar postando mais vídeos sobre o assunto. Se tiver algum erro, algum comentário, alguma correção, pode deixar nos comentários abaixo. Lembrando de deixar o seu joinha também. Isso é muito importante para o meu trabalho. Eu estou realizando esse trabalho porque é um projeto de extensão da faculdade, da Uninter, e é um trabalho que está levando um pouquinho de conhecimento para vocês de forma gratuita. Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no meu canal e espero vocês nos próximos vídeos. Até mais!